sou eu pra merecer? Se o sangue me lavou, quem sou eu pra merecer? Pra merecer. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Oh, Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Graça me alcançou. Intenso, Intenso, profundo, profundo, bem alto, bem alto. o seu amor. Excelso, Excelso, supremo, oh, incomparável é o seu amor. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Oh, Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez nessa live, agradecidos a Deus pela sua vida, pela vida da igreja. Nós queremos dizer para você que nós estamos orando pela sua vida aqui na igreja, que nós estamos também consagrando as nossas vidas ao Senhor, por nós mesmos, mas também por você. E nós nessa noite estamos felizes porque Deus ele continua ministrando, falando ao nosso coração. E hoje não será diferente. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu queria lhe desafiar a fazer o quê? A você compartilhar essas lives que estão sendo transmitidas pela igreja. Eu sei que temos sido edificados pelas palavras que têm sido ministradas durante essas lives, mas você pode compartilhar. De repente você está até abastecido e fala, não, mas amém, eu estou bem. Mas você pode passar adiante, porque são palavras do Senhor, são palavras genuínas, palavras em que, com certeza, vai alcançar o coração de muitos. Amém, amados? Amém? E nessa noite nós queremos ler Filipenses, capítulo 4 e o verso 11. Nós temos, nesse novo momento da pandemia, refletido na vida de Paulo, e ele escrevendo à igreja de Filipe, ele diz o seguinte, 4:11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa maravilhosa podermos observar a vida desse homem. Maravilhoso para nós porque
podemos nessa noite, à luz da palavra de Deus, aprender com Paulo. E nós queremos dar um tema a essa reflexão nessa noite, dizendo: um homem radiante em meio às tempestades da vida. Eu vou repetir: um homem radiante em meio às tempestades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não sabemos hoje, eu não sei como foi ou tem sido a sua semana, mas nós estamos nesse projeto Rompendo em Fé, e essa palavra também, ela é de esperança, ela é de fé para nós, se nós observarmos ela e observarmos a atitude do coração desse homem de Deus chamado Paulo. Agora, em qual circunstância Paulo ele escreveu essa carta? Quais seriam as circunstâncias? Quais seriam os propósitos de Paulo ao estar escrevendo àqueles irmãos, àquela igreja, aos nossos irmãos lá em Filipe? Um dos propósitos, queridos, de Paulo escrever essa carta foi informar aos irmãos de Filipos sobre os perigos que ele estava enfrentando. Preste atenção. Ele estava passando por muitas dificuldades, muitas lutas e perigos. E ele mostra-lhes que, se chegasse o tempo de ele sofrer o martírio, ele estava preparado. É interessante que quando Paulo ele escreveu essa carta, ele estava prisioneiro e sentenciado à morte. E é interessante que esse homem, diante de toda essa situação, ele fala de quê, pastor? Ele fala que ele aprendeu a viver contente. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, tem muitas coisas têm acontecido. E muitos de nós estamos preocupados com o amanhã. Olhando o contexto da vida desse homem, no futuro nada lhe esperava de bom. Mas ele estava vivendo diante de toda aquela situação, contente. Louvado seja o nome do nosso Deus, firme e inabalável. Glórias ao nome do nosso Deus. E uma das razões que ele escreve também essa carta, era de quê, pastor? Era motivar os seus leitores a enfrentar, queridos, qualquer tribulação que fosse lançada contra eles, qualquer tribulação que eles viessem a viver. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse homem estava preso, como eu já disse. Pesava sobre ele uma sentença de quê, pastor? De morte. Eu não vou trabalhar mais essa introdução, mas lembrando que Paulo, além de tudo isso, ele estava vivendo um estado de pobreza. Uma das razões também de ele escrever aos irmãos foi pelas ofertas e pelos cuidados que aqueles irmãos, que aquela igreja tivera com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Percebemos também no coração do apóstolo Paulo gratidão. Aleluia. Eu me emociono, sabe por quê, queridos? É porque muitos de nós
temos esquecido essa palavra gratidão. Ele poderia muito bem não agradecer, mas murmurar, reclamar, inclusive reclamar do próprio Deus, pelo fato de ele ter sacrificado tudo, pelo fato de ele ter vivido uma vida totalmente, depois da sua conversão, totalmente voltada para servir o Senhor e ao seu próximo. Mas qual era o segredo desse homem? Porque parece que Paulo estava vivendo uma anormalidade. Parece que Paulo, ele não estava batendo muito bem da cabeça. Não é assim que nós pensamos? Porque quando se pensa em alegria, subentende-se que a pessoa está fazendo o quê? Que ela está bem, principalmente financeiramente, não é? Que ela está por cima. Mas na verdade, diante de tudo isso, havia gratidão e alegria no coração do apóstolo. Mas voltamos a perguntar qual era o segredo desse homem. E nós vamos analisar o capítulo 4, o verso 11, a parte B, que vai dizer: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele vai dizer que ele aprendeu. Esse estado de espírito é resultado de um grande aprendizado de vida e de experiência com Deus. Experiência com Deus. Sabe, queridos, sabe por que tem muitas pessoas que vivem reclamando, algumas pessoas murmurando, outras insatisfeitas, outras pensando em voltar atrás? É simplesmente porque falta o que, pastor? Falta experiência com Deus, falta intimidade com Deus. E esse homem tinha de sobra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia em que ele tinha crido, e ele fala isso. Então ele fala que ele aprendeu. Mas muitos de nós não estamos dispostos a aprender com o Senhor. Muitos de nós, inclusive, para nossa infelicidade, fomos ensinados a viver de forma diferente daquilo que o Evangelho propõe. Me permita falar isso. Fomos envolvidos em uma teologia misturada com tantas coisas, com o secularismo. Uma teologia em que passar por dificuldade, sofrer, não está inserida dentro desse campo, desse contexto, que não é o que a Bíblia fala. É interessante que se prega muito pouco sobre a vida desse homem, porque o que ele ensina, o que ele fala, não bate muito com aquilo que tem se ensinado por aí, infelizmente, queridos. Mas ele vai dizer que ele aprendeu. E aí, eu também quero fazer uma observação, que ele vai dizer que ele aprendeu, mas enquanto a maioria das pessoas aprendem o que no dia a dia? Aprendem a se tornar fechadas, tristes, amargas, ingratas.
aprendem a viver oscilantes, vacilantes. Paulo vai dizer para mim e para você nessa noite, glória a Deus, que ele, Paulo, aprendeu a viver contente. Aleluia. E é interessante que esse homem, ele considerava cada experiência boa ou ruim em uma excelente oportunidade para aprender a viver. Eu vou repetir. Ele considerava cada experiência boa ou ruim uma excelente oportunidade para aprender a viver. Como é que nós temos feito? Como é que você tem feito e reagido diante das experiências da vida? Será que está nos faltando essa atitude diante das dificuldades, das lutas e dos sofrimentos? A aprender com o Senhor, a se submeter à vontade do Senhor. Louvado seja o nome dele. Viver contente. Você pode repetir comigo? Viver contente. Aleluia. E é interessante que contente no grego, essa palavra significa autarquês. Autarquês, que significa autossuficiência. Aleluia. Ou seja, a experiência com Deus, a experiência de vida, a submissão a Deus e a sua vontade, tornou esse homem autossuficiente. Glória a Deus. Essa autossuficiência não foi baseada no esforço do seu braço, não, queridos, na sua intelectualidade, não, aleluia. Essa autossuficiência, viver contente, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, viver em contentamento, foi uma vida de experiência, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, de submissão a Deus e a sua palavra. E o apóstolo, ao usar essa palavra, ele quis dizer que é o quê? É possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia. Como é que você está vivendo hoje? Já estamos na iminência de completar os 15 dias, não é? Do decreto tanto do nosso prefeito, como também em conjunto com o governador da nossa cidade. E como é que está essa situação, esse tempo em que você não veio na igreja? Como é que você está vivendo? Você tem um controle dessa situação? Você está vivendo nessa dependência total do Senhor? É uma pergunta para mim e para você. Aprendi a viver contente. Nós temos, queridos, que agradecer mais e murmurar menos. Nós temos que mais do que nunca estar firmados no Senhor. E você vai dizer, pastor, eu tenho observado que durante as lives o senhor tem falado muito sobre isso. Mas é porque nós precisamos a cada dia estarmos mais e mais firmes. Em quem, pastor? Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Independentemente dos problemas que eu estou passando, eu preciso aprender a manter o controle em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Precisamos
aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Já ouviu alguém dizer assim, ou uma canção que diz, calmo, sereno e tranquilo? E a palavra serenidade, ela significa justamente isso, calmo, tranquilo. E o verso 12, Paulo vai dizer assim, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante, queridos, para concluir essa reflexão nessa noite, é que às vezes as aplicações desse verso 13 que nós lemos, as mais comuns desse texto são: tudo posso ter, fazer, adquirir, conquistar, prosperar. Mas o que Paulo disse foi: tudo posso administrar. Aleluia. Naquele que me fortalece. Eu já ouvi muito esse versículo sendo usado como uma chave. Sabe aquele chavão, tudo posso? E às vezes a pessoa declarando, analisando esse texto dentro dessa visão de fazer, de possuir, de adquirir o carro novo, o apartamento. Não está errado nada disso, por favor. Mas é a forma que estamos interpretando muitos textos da palavra de Deus. Tudo posso administrar naquele que me fortalece. Esse homem de Deus, ele chegou a um grau de maturidade e fé que ele dava o controle de toda e qualquer situação. Aleluia. E a minha pergunta nessa noite é: como você está vivendo? Como está a sua fé? Como você está administrando a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar? Como estamos administrando tudo isso? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando você lê Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso administrar. Então, se está difícil hoje, declare isso para você mesmo, não como uma palavra positiva, mas como palavra de Deus. Eu posso, com a graça, com a bondade, com a misericórdia do Senhor, na força do Senhor, eu posso e poderei administrar todas as coisas. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo de quê, pastor? De esgotamento espiritual. É por isso que as pessoas estão abandonando as igrejas. Eu disse em uma dessas lives que tem pessoas que apostataram da fé. E algumas delas já estão blasfemando contra Deus. Muitas dessas pessoas aprenderam de forma errada o que está escrito aqui nesse livro. Aprenderam, adotaram, tomaram para si, de forma errada, eu deixo claro, e se frustraram com o Senhor dessa palavra.
com Deus. E na verdade o culpado não é Deus, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Volto a perguntar: como você está vivendo nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Como está a sua fé? Eu quero concluir essa live nessa noite dizendo para você que é possível viver contente em toda e qualquer situação. É possível ter paz em toda e qualquer situação. É possível estar vivendo na plenitude do Espírito Santo. Louvado seja o nome dele em toda e qualquer situação. Você que, quem sabe, está triste, abatido, desanimado, desanimada, preocupado com o Covid. Sabe, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Ele tem a sua casa nas mãos dele, ele tem a sua empresa, ele tem o seu trabalho. Tudo está no domínio e no controle desse Deus que um dia nos salvou. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós te damos graças porque temos a tua palavra. Essa palavra que é viva e é poderosa. Essa palavra que traz vida. E obrigado porque nessa noite podemos refletir nessa palavra. Na vida do nosso irmão Paulo. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo que ele viveu, nos últimos dias da sua vida, não havia no coração desse homem tristeza, rancor, ingratidão, mas havia, Senhor, alegria. Havia no coração desse homem, Senhor, a certeza de tudo que o Senhor fez por ele e através dele, mas para onde ele ia, Senhor, aleluia. Por isso ele não estava preocupado com a sentença de morte que pesava sobre ele. Abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo, para que nós possamos contemplar e ver além dessa vida, além desse mundo, além das coisas naturais. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, fortaleça ele, fortaleça ela, Jesus. Dê graça ao meu irmão, à minha irmã. Sustenta-os na graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Firma os pés do teu povo, da tua igreja, na rocha, que é Jesus Cristo, Pai. Traga alegria a esse coração, traga certeza de salvação, traga esperança, que a luz da tua palavra possa trazer, em nome de Jesus, direção a essa vida, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, onde essa live, o lar que essa live vai alcançar. Onde nós alcançarmos, onde essa palavra chegar, Senhor, que essa vida, que essa família, que esse lar seja abençoado, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, porque é o Senhor que faz, o poder está na tua palavra, é o teu Espírito que move, aleluia. Portanto, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por essa palavra,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor e rompa em fé nesse tempo de apostasia, de esfriamento espiritual. Deus abençoe. Até domingo. Sua graça me alcançou. Demorou hoje, não demorou? Quem sou eu pra merecer? Só? Seu sangue me lavou. Quem sou eu pra merecer? Pra merecer. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Oh, Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Sua graça me alcançou. Intenso, intenso, profundo, profundo, bem alto. bem alto. É o seu